Olá, você acompanha o programa Em Pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. E nosso entrevistado de hoje é o vereador André Von Zuben. E vamos falar sobre o impeachment, o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que esse processo iniciou no ano passado através de um pedido do jurista Hélio Bicudo, do Miguel Reale Júnior e da advogada Janaína Pascoal. E vamos falar então com o vereador a respeito desse assunto e sua opinião. Olá, vereador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Vereador, uma das discussões é referente à legalidade do processo de impeachment. A base diz que é golpe, a oposição diz que está na Constituição, portanto é permitido. A sua opinião, qual que é? Bom, eu acho que está mais do que evidente que não é golpe, né? Então, eu acho que esse discurso é mais para tentar se defender, mas não tem nenhuma fundamentação. Tanto é que o próprio Supremo, que já analisou pedidos de suspensão do processo, disse que está tudo dentro da lei. Eles mesmos determinaram o rito que deve ser seguido. Então, eu acho que isso já está bastante evidente e óbvio que os que não concordam estão usando esse argumento. Mas é muito até frágil, porque pessoas que estão hoje defendendo, né, falando que é golpe, foram pessoas que já propuseram impeachment de todos os presidentes que passaram, né, do Itamar Franco, do Fernando Henrique, do próprio Collor, que combinou com o impeachment. Então, quer dizer, por quê? Ou seja, não tem coerência e não tem fundamentação. Então, acho que isso, para mim, está bastante claro e acho que quando se fala das propostas de impeachment, né, ou seja, os argumentos que estão no pedido, eu vejo neles uma coisa muito importante para o nosso país. Porque, ao contrário do que as pessoas falam, olha, são questões contábeis, olha, são questões burocráticas. Eu acho o seguinte, se um governante que tem que dar o exemplo de seguir as leis, não segue as leis, seja ela qual for, nós estamos com algum problema. Fica muito complicado. Então, eu acho que é o contrário. O fato de você estar fazendo impeachment por esses motivos significa que a sociedade brasileira não aceita mais um governante que vai lá e administra as finanças do jeito que ele quer. Não é do jeito que ele quer. Tem regras, está escrito na Constituição, tem as leis. Então, eu acho que isso é até um avanço. Nós não estamos ali naquele pedido de impeachment, né, dizendo que a presidente roubou. Não é essa acusação. Agora, não é só porque não roubou que pode fazer o que quiser. Uhum. Entende? Eu acho que até um amadurecimento. Aliás, vamos até lembrar um pouquinho, na época do Collor, a questão era de um carro Elba, que já era um carro bem significante na época, como se, quer dizer, se aquilo fosse o motivo de impeachment, né, mas tinha motivos de impeachment, e tanto é que foi feito, né, naquela época. Agora, eu vejo nos pedidos um avanço no entendimento da sociedade, né, porque lembrar que de lá para cá foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é justamente para dizer, gente, olha, governante, você foi eleito, mas você tem que seguir essa regra. O dinheiro público tem que ser bem usado. Você não pode fazer do jeito que você quer. E tanto é verdade que fez coisa que não devia, que logo após a eleição, porque estava tudo mascarado por essa questão contábil, né, como se diz, que no momento seguinte da eleição, mal tinha acabado a eleição, tudo aquilo que estava represado veio à tona e mostrou para a população. E aí gerou até uma revolta, né, da população. Opa, nós fomos enganados, né? E assim começaram as manifestações que hoje são um ponto positivo da sociedade, ponto positivo. Foram as maiores manifestações da história do país. Então não é pouca coisa, tem que respeitar isso. Isso para falar objetivamente da pedido de impeachment. Mas como se não bastasse isso, quer dizer, falar assim, não, mas é só isso. Não é só isso. Eu costumo dizer que ela está sofrendo impeachment pelo conjunto da obra. Ou seja, você tem um impeachment pedido por esses motivos que nós falamos. Você tem uma série de denúncias gravíssimas de corrupção que não são só não é uma denúncia da oposição, não foi a oposição que fez denúncia. Foi o Ministério Público, foi a Polícia Federal, foi a Justiça, tem pessoas presas. Aliás, não tem só pessoas presas, tem pessoas condenadas. Então, já estão condenadas em primeira instância. E agora vão ser condenadas em segunda instância. Então, nós estamos falando de uma coisa gravíssima, de bilhões de reais. Então, mas fulano falou que ciclano fez. Esse fulano que falou devolveu 100 milhões de reais. Então, alguém que devolve 100 milhões de reais está devolvendo porque tem prova de que fez aquilo, ou seja, errado, em conluio com quem foi o corruptor e o corrompido, né? Ou seja, não se faz sozinho. Então,
é isso que... E que já começou bem antes da época dela. Exatamente, e que continuou nesse processo todo, né? Eu acho que é isso que está... É um governo contaminado por uma questão moral e ética gravíssima, né? E aí o pessoal fala, mas o Fernando Henrique fez, o Ciclano fez. Eu não sei. Se fez, tem que pegar e tem que punir. Eu acho que quem fez... Mas tenta justificar um erro com o outro. Eu acho que essa é a pior coisa que pode acontecer. Eu acho que todo mundo que fez coisa errada, seja da situação, seja da oposição, tem que ser punido. Porque senão nós não outro vamos faz, eu também vou fazer. Nós não vamos mudar. Porque se você imagina que se não acontecesse nada, aí o próximo presidente eleito, ele ia continuar fazendo pedalada, ele ia continuar corrompendo na Petrobras. Quer dizer, mas não vai acontecer. Se acontecer, tem que pegar de novo. Eu acho que esse é o exemplo que nós temos que dar. Não quer dizer que vai resolver todos os problemas. Ninguém está dizendo que o impeachment é a solução de todos os problemas. Mas quer dizer que a sociedade não pode, uma vez detectado um problema, e não é uma coisa assim superficial, como eu falei, tem condenações já, né? Tem depoimentos de pessoas do próprio governo, e aí demonstra um governo que é corrupto de uma forma estrutural. Não é assim, uma pessoa no governo corrompida. Você tem uma estrutura de corrupção, onde tem uma hierarquia, inclusive. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Eu sinceramente, eu acompanho a política há muito tempo, muito embora é a minha primeira vez como vereador. Eu nunca vi uma coisa dessa, uma coisa tão articulada. Você vê o tesoureiro do PT preso no Mensalão. Depois quem substitui ele, o segundo tesoureiro, preso no Petrolão. O presidente do PT, o Zé Dirceu, preso. O ex-presidente do PT, melhor dizendo. Você tem o ex-presidente da Câmara preso do PT. O líder do governo do Senado preso, um senador preso. Isso nunca aconteceu. Isso não é pouca coisa. Não estou falando de um caso isolado. Eu estou rapidamente aqui, eu citei as principais lideranças, né? O que foi o presidente que foi presidente do partido, foi presidente do país, hoje o ex-presidente Lula, está sendo investigado ele e a família dele toda investigada por corrupção. Então, isso mostra uma estrutura. E eu falo isso com tristeza, viu, Pâmela? Porque é muito embora... porque todo esse processo está fragilizando o país, está sem dúvida nenhuma. Feridas, e é triste, né? Você ver isso acontecendo no país. Eu queria que tivesse o país bem, eu queria que as coisas estivessem tendo mais... Porque a gente está sentindo na nossa economia. Claro. A gente está vendo lugares fechando, prédios colocando para alugar e não aluga. Sim. Desemprego, né? O desemprego cresceu brutalmente. Então, isso tudo é muito triste, porque quem está sofrendo é o país, é a população que acaba, vamos dizer assim... Está sofrendo, né? Atingida por essa situação. Então, isso é ruim. E fico triste também por ver, eu não quero que as pessoas que estão governando o nosso país ou qualquer outra instância do Brasil estejam degradadas disso, desmoralizadas. Isso não é uma coisa que se gostaria. Mesmo quando você é oposição, que você não gosta de um governo, você não quer que o governo esteja fazendo coisa errada. Você quer que ele esteja fazendo coisas certas, né? É para isso que a gente espera e é para isso que eles têm que ser eleitos, né? E acho que a gente tem uma questão muito séria que está envolvida nisso, que é a questão do exemplo, né? O exemplo tem que vir de cima, né? É que nem uma família. Não adianta os pais falarem para os filhos, não faça isso, e o filho vê o pai fazendo. Não vai crescer fazendo certo, porque o exemplo é mais forte do que a palavra. Então, quem tem cargo público, seja ele qual for, tem que dar o exemplo. E é assim que nós vamos melhorar o país. Cada vez mais buscando eleger melhor, pessoas melhores, aquilo que você acredita, né, nos seus ideais. E acaba respingando nos políticos bons, né? Exatamente, porque acaba nivelando por baixo, né? Sim. Você acaba todo mundo sendo tratado como um político que está fazendo coisas erradas porque o outro fez, né? E não é verdade, pô, não é verdade. Tem muitos políticos bons, a gente tem contatos na política em várias instâncias e essas pessoas fazem o melhor para o nosso país. Aliás, eu diria que o país só não está pior porque ainda temos bons políticos que estão trabalhando pelo bem comum. Acho que esse é o objetivo. A sociedade segura muito aqui a nossa... Graças a Deus tem os brasileiros, né? Que estão lutando, que acreditam. Acho que isso é um ponto positivo também, né? Eu acho que assim, eu até cheguei a falar na tribuna da Câmara, logo depois dessa votação do impeachment, que ver a população participando, reivindicando, isso para mim é uma coisa assim, de muita alegria, sabe? Eu acho que esse é o ponto positivo. De forma harmônica, né? Sem violência, vandalismo, todo mundo, famílias participando, eu participei das manifestações. Então, acho que isso tudo é uma forma da gente
avançar politicamente, né? Ou seja, é a população dizendo assim, olha, nós queremos ser respeitados, nós não aceitamos esse tipo de coisa, não é isso que a sociedade quer. Vamos tirar quem está fazendo coisa errada e olhe, vocês outros ou quem quer que seja, tomem cuidado porque a população está atenta. Isso é muito importante. Eu acho que isso é o saldo positivo, né? Que eu espero que faça com que os próximos governantes sejam cada vez mais pessoas corretas, né? Acho que esse é o objetivo. Então, eu vejo como uma coisa triste, porque não precisaríamos passar por isso, mas já que estamos passando, vamos aproveitar o exemplo positivo. Acho que o fortalecimento da justiça, sabe? As decisões, sabe? Não ficando naquela morosidade. Isso é um ganho para a sociedade, porque a gente sempre vai ter problemas, né? Não vai ter uma sociedade perfeita, as pessoas não são perfeitas, mas as instituições, elas zelam pelos valores da sociedade, né? Quando você tem uma lei que diz que não pode desrespeitar a responsabilidade fiscal, é que a sociedade está dizendo que isso é importante e está mostrando que quando se desrespeita, você provoca a ruína da sociedade. Você provoca efeitos danosos para a sociedade. Engraçado, começou a discussão, né? Você critica a corrupção ali no Congresso, ali no governo federal, mas e você, né? Então, começou a gerar essa discussão. Sim, então, como que é o seu comportamento na sua casa, na sociedade, no seu trabalho, né? Perfeito, Pamela. Eu acho que todas as esferas têm que zelar por ser pessoas corretas. O médico tem que ser correto, o advogado tem que ser correto, o político tem que ser correto, o professor tem que ser correto. Esses são os exemplos. E tudo que for fora disso tem que ser punido. É assim que funciona. Não é só um detalhe legal. É o que você está fazendo efetivamente, construindo efetivamente para a sociedade, né? Uma sociedade que se degenera é uma sociedade que não tem futuro. E nós não queremos isso. Então, nós temos que sempre estar corrigindo os erros e seguindo no bom caminho. Bom, agora teve a votação no Congresso, né, onde foi aprovado o processo de impeachment com mais de 360 votos da base contra cerca de 137 da oposição. Vereador, o próximo passo é no Senado. E qual que é a sua expectativa agora com o Senado? Olha, eu acho que, pelas informações que a gente tem recebido, né, da própria imprensa e dos políticos que a gente contata, eu acho que no Senado também está favorável ao impeachment, né? Então, eu acredito que é uma questão de tempo agora de efetivar o impeachment. Eu acho que essa questão já está resolvida e a gente espera que o vice, agora que assuma a presidência, possa, de fato, botar ordem na casa, possa, de fato, continuar fazendo um caminho correto, resgatando a economia, resgatando o emprego. Acho que isso é fundamental. E, principalmente, garantindo as condições para que a apuração da Lava Jato continue. Isso é fundamental. Mais do que nunca. Algumas pessoas acham, né, que com o impeachment vai acabar a operação. A gente até conversou, tem matérias aí na TV Câmara, a gente conversou com o delegado da Polícia Federal aqui de Campinas, que ele falou que não, a operação continua. É o que eu espero e nós devemos ficar atentos para garantir que nada ocorra que prejudique a Operação Lava Jato, porque ela está sendo pedagógica e vai ajudar muito no futuro do Brasil. Inclusive Campinas, né, também está ali. Inclusive Campinas acaba respingando todo esse esquema de corrupção nacional. Tá certo. Agora que a gente espera, né, vereador, é um país melhor. Sem dúvida, eu acho que esse é o anseio de todos, mas isso é uma tarefa de todos, Pamela. A gente não pode achar assim, quem vai cuidar disso são os políticos. O político tem a sua atribuição e tem a sua responsabilidade, que não é pouca. Eu acho que quem se dispõe a estar na vida pública tem que assumir essa responsabilidade, porque você está lidando com o bem comum. Agora, tem que ser obrigação de todos. Nós temos que cuidar disso. A sociedade tem que cuidar disso. Os países que se desenvolveram, que hoje têm uma condição de vida melhor, que têm uma situação menor de corrupção, né? Não que não exista, mas bem menor do que no Brasil, foram os países onde a sociedade lutou, onde a sociedade reivindicou e garantiu seus direitos. É isso que tem que ficar como um legado, né? Então, sim. Nós não podemos acomodar. É cultural, né? É cultural. Então, eu acho assim, esse exemplo todo está servindo para as pessoas despertarem para isso. Eu acredito que nós vamos, com isso, melhorar.
Que bom. Bom, vamos então desejar o melhor aqui. Se Deus quiser. Muito obrigada, vereador, novamente. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o programa Em Pauta fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar a entrevista do vereador André Von Zuben também no nosso canal no YouTube. Nós agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.